Olá pessoal, meu nome é Rafael Liozzi, sou professor de processo de soldagem de vocês. Hoje nós estaremos trabalhando com eletrodo revestido. No processo de soldagem a arco elétrico, temos vários processos que trabalham com soldagem através de um arco elétrico. Temos o eletrodo revestido, o processo MIG-MAG, o TIG e o arco submerso. Na aula de hoje estaremos tratando do processo de soldagem eletrodo revestido. Nas próximas aulas estaremos tratando dos demais processos. A soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, também conhecida como soldagem manual a arco elétrico, é o processo de soldagem mais empregado que existe. A soldagem é realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho. Temos nessa figura mostrando os equipamentos necessários para o processo de soldagem a arco elétrico e eletrodo revestido, onde nós temos uma fonte. Essa fonte vai estar fornecendo a energia necessária para o processo de soldagem, ela vai estar fornecendo a corrente de soldagem. Temos os cabos que vão estar transportando essa corrente. Um cabo vai estar ligado ao porta-eletrodo e outro cabo vai estar ligado à peça a ser soldada. Esses cabos vão possuir polaridades diferentes umas dos outros. Temos nessa figura o processo que exemplifica bem o processo de soldagem por eletrodo revestido, no qual nós temos o nosso metal de base, que é o metal onde vai ser realizada a solda. Temos o eletrodo que é composto de uma alma metálica e é revestido através de um revestimento. Esse eletrodo é o nosso metal de adição. Temos também a poça de fusão, que é gerado através do contato do eletrodo com o metal de base, vai estar gerando o nosso arco elétrico, e esse arco elétrico vai estar fundindo o nosso metal de base e nosso metal de adição, no caso o eletrodo. Temos a atmosfera protetora. Essa atmosfera protetora ela é gerada através da decomposição do revestimento presente no eletrodo. Temos a escória solidificada, que é gerada através da decomposição do revestimento. Logo após o resfriamento do cordão de solda, ela se solidifica. Temos também o nosso metal de solda, que é composto pela parte fundida do metal de base e do nosso metal de adição, no caso o eletrodo. O arco de soldagem é formado quando a corrente elétrica passa entre uma barra de metal, que é o eletrodo, e que corresponde ao polo negativo, ou também conhecido como cátodo, e o metal de base, que pode corresponder ao polo positivo, anodo. O calor produzido pelo arco funde o metal de base, a alma do eletrodo e o revestimento. Quando as gotas de metal fundido são transferidas através do arco para a poça de fusão, são protegidas da atmosfera pelos gases produzidos durante a decomposição do revestimento. Os principais gases que devem ser protegidos da atmosfera são o oxigênio e o hidrogênio. A escória líquida flutua em direção à superfície da poça de fusão, onde protege o metal de solda da atmosfera durante a solidificação. Temos um exemplo nessa figura que está demonstrando. Nós temos o anodo, que possui a polaridade positiva, que está ligado ao metal de base, e temos também o cátodo, polaridade negativa, que está ligado ao metal de adição, no caso nosso eletrodo revestido. Temos o metal depositado, que é composto pela decomposição do eletrodo revestido. Temos também a profundidade de fusão, que vai estar sendo representado pela profundidade que o material depositado está penetrando no nosso metal de base. E temos também nessa figura o comprimento do arco que está sendo representado. Como que ocorre o processo de arco elétrico para se realizar a fusão do metal de base e do eletrodo revestido? Bom, nós temos uma peça, que é o nosso metal de base, onde vai ser realizada a solda, e temos o eletrodo revestido, que é o nosso metal de adição. A peça, nosso metal de base, deve possuir uma polaridade diferente do nosso metal de adição, no caso o eletrodo. Durante o processo de soldagem, o soldador irá aproximar o eletrodo da peça até encostar. Quando o eletrodo entra em contato com a peça, gera um curto-circuito. Após gerado o curto-circuito, o soldador deve
está levantando um pouco o eletrodo para que se ocorra a geração do arco elétrico. Esse arco elétrico, após gerado, ele começa a fundir a parte do metal de base e também do nosso metal de adição. A elevada corrente no instante do curto-circuito, ela provoca um intenso aquecimento, tendo-se, portanto, uma elevada temperatura. A elevada temperatura faz com que ocorra a fusão dos eletrodos, cujas partículas fundidas passam a se transferir para a peça, formando uma poça de fusão. Nessa figura aqui, temos exemplificando bem como que seria esse processo de soldagem através do arco elétrico, na qual nós temos o metal de base, temos o eletrodo revestido, que é o nosso metal de adição, e esse eletrodo revestido é composto por uma alma metálica e por um revestimento. Temos também, mostrando na figura, o arco elétrico. Esse arco elétrico gerado está fundindo tanto o nosso metal de base como o nosso metal de adição. O arco elétrico vai estar fundindo tanto o nosso metal de base como o nosso metal de adição. Durante essa fusão, temos também a decomposição do revestimento. O revestimento irá produzir uma escória. Essa escória, por ter uma densidade menor do que a alma metálica do eletrodo revestido, ela se tende a ficar na parte superior. Após a soldagem, durante o processo de solidificação do material que está sendo soldado, nós temos então três regiões, que seria o metal de base, a solda, que seria o nosso cordão de solda, e a escória, que vai ser composta pelo revestimento que foi fundido durante o processo de soldagem. No processo de soldagem para o eletrodo revestido, nós podemos ter dois tipos de polaridade, as quais são polaridade direta, na qual a peça é o polo positivo e o eletrodo é o polo negativo. Através da figura, dá para a gente observar bem, né, o que seria então a polaridade direta. A peça, que é o nosso metal de base, possui a polaridade positiva, e o nosso eletrodo, que é o nosso material de adição, possui a polaridade negativa. Temos também a polaridade indireta, ou também conhecida como polaridade inversa, na qual a peça é o polo negativo e o eletrodo é o polo positivo. Também, através da figura, a gente consegue estar identificando isso, onde nosso metal de base, que é a peça, possui a polaridade negativa, e nosso eletrodo, nosso metal de adição, a polaridade positiva. Os equipamentos que são utilizados na soldagem para eletrodos revestidos, eles são bem simples, de fácil manuseio e de fácil execução. E os principais são a fonte de energia, alicate para fixação dos eletrodos, cabos de interligação, pinças para ligação da peça e equipamentos para limpeza da solda. Temos aqui nessa figura mostrando os principais equipamentos que são utilizados no processo de soldagem por eletrodo revestido. O eletrodo para soldagem, pelo processo de soldagem por eletrodo revestido, é constituído de um núcleo metálico e de um revestimento com elementos químicos, além de uma parte não revestida que serve para fixá-la no alicate porta-eletrodo. Nessa imagem nós temos bem definidos ali o que seria a parte do revestimento e também a parte do núcleo metálico e o extremo não revestido, que é utilizado para a fixação do eletrodo no alicate porta-eletrodo. Os revestimentos basicamente possuem três funções, das quais são as funções elétricas, físicas e metalúrgicas. Dentro das funções elétricas temos as funções de isolamento e ionização. Na parte de isolamento, o revestimento é um mau condutor de eletricidade, assim isola a alma do eletrodo, evitando a abertura de arcos laterais. Orienta a abertura de arco para os locais de interesse. Na parte de ionização, a atmosfera ionizada facilita a passagem da corrente elétrica, dando origem a um arco estável. Das funções mecânicas e físicas, nós temos fornecer gases para a formação da atmosfera protetora das gotículas do metal com atração do hidrogênio e do oxigênio da atmosfera. Temos também o revestimento, funde e depois solidifica sobre o cordão de solda, formando uma escória de material não metálico que protege o cordão de solda da oxidação pela atmosfera.
enquanto a solda está resfriando. E temos também, por último, proporcionar o controle da taxa de resfriamento, ou seja, outra função do revestimento é evitar um resfriamento instantâneo. Esse resfriamento instantâneo poderia estar provocando, por exemplo, trincas no nosso cordão de solda. Dentro das funções metalúrgicas, o revestimento ele pode estar contribuindo com elementos de ligas de maneira a alterar as propriedades mecânicas da solda. Armazenagem, tratamento e manuseio dos eletrodos revestidos. Deve ser tomado certas precauções na armazenagem dos eletrodos revestidos. Dois aspectos que deverão ser considerados e bem controlados são temperatura e umidade relativa do ar. Um eletrodo úmido pode causar inúmeros defeitos na solda, como por exemplo, porosidade no início ou mesmo em todo o cordão de solda, trincas ao lado e sobre o cordão, um arco instável e respingo abundante e um acabamento ruim. Temos essa figura que está mostrando os equipamentos que são utilizados para realizar a armazenagem dos eletrodos revestidos. Todos esses equipamentos controlam bem os dois aspectos necessários para um bom condicionamento dos eletrodos, que são temperatura e umidade relativa do ar. As principais descontinuidades que nós temos no processo de soldagem por eletrodo revestido. Temos a porosidade está bem exemplificada nessa figura de um cordão de solda que sofreu porosidade. Temos também a trinca, que é um defeito bastante comum no processo de soldagem por eletrodo revestido. Nessa figura dá para se observar bem a trinca em um cordão de solda que foi realizado através do processo de soldagem por eletrodo revestido. Temos os respingos excessivos, que estão sendo exemplificados nessa figura, onde foi realizada uma solda, porém a mesma possui um acabamento ruim devido à alta quantidade de respingos.